Mutirão da Conciliação Fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISSQN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISSQN e outros débitos fiscais no Mutirão da Conciliação Fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, você tem o sonho de estudar em uma universidade dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou de repente de mandar um filho? Sabia que esse sonho está ficando cada vez mais possível? Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Raimberg Aprígio, que é o representante da Into Universities. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. E trazer essas informações, né? É possível, Raimberg? É super possível e é, na verdade, muito mais fácil do que a gente imagina fazer isso, né, Lídice? Então, eu vou falar exatamente um pouquinho mais sobre isso, sobre custos, sobre como chegar lá. Então vamos lá, vamos ser didáticos aqui. Como que a pessoa pode inicialmente se preparar, né? Em quanto tempo ela precisa se preparar para realizar um sonho como esse? Olha, hoje, para a Into Universidades, a maioria dos estudantes que vão para as nossas universidades nos Estados Unidos e no Reino Unido são alunos que acabaram de se formar no ensino médio, né? E como se preparar para isso, uma dica muito importante é focar nas notas. É muito importante que o aluno seja bastante dedicado durante o seu ensino médio, porque são as notas do ensino médio que definem, basicamente, para quais universidades ele consegue aplicar e ser aceito, e quais as bolsas de estudo que ele pode receber de acordo com o seu mérito acadêmico. Então, esse é um ponto muito importante de preparação. E, claro, para algumas universidades também conta alguns trabalhos voluntários, algumas atividades extracurriculares, mas o ponto definidor são as notas. Também, digamos, a pessoa participar de alguma atividade esportiva ou tocar algum instrumento musical, isso pode ser algo que Isso ajude? pode ajudar, isso pode adicionar ao processo, mas como eu disse, o ponto principal de verdade são as notas, porque o que eles consideram para admissão, né, nos Estados Unidos principalmente, é diferente aqui do Brasil. Então, no Brasil a gente estuda no ensino médio, e aí a gente presta um vestibular, né, ou o Enem, que é aceito para várias universidades aqui no Brasil, né, como prova de entrada. Mas nos Estados Unidos principalmente, eles consideram a média das suas notas do ensino médio como um fator que vai te levar a entrar nessas universidades, né? Então, o que eles chamam de GPA, né, em português GPA, que é a média de notas, Grade Point Average, né? Então, esse é o ponto definidor, né? Então, a gente brinca que o teu passado te condena, né? Então, quanto melhor você for nas notas, maiores são as chances de você entrar em boas universidades. Então, na verdade, até é algo que seria um ideal, né? Porque, às vezes, você pode até ter feito um ensino médio ruim, mas você faz aí um cursinho preparatório e tal, e tira uma nota, no caso do Enem, no vestibular. Exatamente. Não tem nenhuma prova, nada específico para entrar nessas universidades? Então, na verdade, o sistema americano, ele é um sistema muito meritocrata, né? Então, a gente fala de mérito acadêmico o tempo todo. Né? Então, por isso que o aluno não basta ele ter sido um aluno mais ou menos, como você disse, no ensino médio, daí fazer um bom vestibular e sim entrar nas universidades lá. Você tem que ter sido um bom aluno ao longo da sua vida acadêmica. Né? Portanto, existe sim um exame que os alunos podem fazer que se chama SAT, ou SAT, né? Que é basicamente como se fosse o Enem americano, que os alunos fazem, mas isso adiciona a pontuação deles da média do ensino médio. Quando a gente fala do UK, do Reino Unido, né, é diferente um pouquinho, porque lá eles têm 13 anos de escola. Aqui no Brasil nós temos 12. Né? Então, se você junta os 9 anos do ensino fundamental com os 3 do médio, a gente tem no total 12 anos de escola. Lá eles têm 13. Porque eles têm um ano a mais, quando a gente vai para o UK e quer entrar numa universidade, a gente faz uma coisa que se chama Foundation, que é um ano a mais, como se fosse uma preparação,
que te permite entrar em vários cursos de várias universidades britânicas. Também pode ser interessante, né? Porque você já vai também se adaptando, né? À cultura, a própria forma de ensino, né? O inglês, a pessoa tem que falar inglês fluente para entrar nessas universidades? Não precisa ser fluente, Lídice, é uma excelente pergunta, obrigado. Não precisa ser fluente. A INTO está lá justamente para ajudar os alunos internacionais a ingressar nas universidades britânicas e americanas, porque vários dos alunos não tinham exatamente todos os pré-requisitos, né? A gente percebia que os alunos internacionais não tinham todos os pré-requisitos para entrar nessas universidades, que seria, se você quer ingressar direto na universidade, aí sim você tem que ter um inglês fluente. Mas a INTO tem programas de adaptação, que nós chamamos popularmente de Pathway, ou, ou International Year One, nos Estados Unidos, que, onde nós ensinamos também o aluno inglês acadêmico, né? Então, para ingressar nos nossos programas, a gente pede que o aluno tenha pelo menos um nível intermediário alto. Tá? Então, a gente consegue facilitar um pouco a entrada no nível de inglês, justamente porque nós damos inglês acadêmico dentro das universidades, nessas universidades que nós temos parceria, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Agora, quanto à questão de preços, né? Às vezes a gente tem a ideia de que é quase inatingível, né? A gente anunciou aqui que é um sonho possível. Como tornar isso possível? Todas as universidades oferecem bolsa, você tem que ter um valor, né? Como é que é essa questão? Bom, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, eles não têm esse conceito de universidade gratuita, né? Nós temos esse conceito aqui no Brasil, mas eles não têm esse conceito. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, e também na Inglaterra, para os próprios estudantes domésticos, né, para as próprias pessoas de nacionalidade americana ou britânica, eles têm que pagar pela universidade também. Eles pagam menos do que a gente paga como aluno internacional, mas eles pagam também. Então não existe esse conceito de universidade gratuita. Mas para os estudantes internacionais, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de uma média de preço mais ou menos de $35 mil a uns $50 mil o ano, tá? Isso a gente pensando curso, acomodação e alimentação inclusa para um ano inteiro, tá? Então a gente pensando em todos os custos, tá? Eu tô falando uma média de custo global. É claro que quanto melhores forem as notas do aluno, quanto melhor esse aluno for, existem várias bolsas de mérito acadêmico que podem ser concedidas pelas universidades baseadas no perfil do aluno. Então, mas de pronto ele tem que se preparar financeiramente para pagar esse valor e depois ele pleiteia a bolsa, é isso? Exato. Na verdade, esse valor, ele é um valor que eu penso para, vamos dizer assim, para 85%, 90% dos alunos, que não são os alunos que têm aqueles pré-requisitos acadêmicos tão altos quanto você precisa para conseguir uma bolsa muito relevante. Tá? Então, a maioria dos alunos a gente vai pensar mais ou menos nesse valor mesmo, então o ideal é se preparar para isso. No Reino Unido, a gente pensa para o primeiro ano, né, incluindo curso e acomodação, numa média de valores de 20 a 30 mil libras por ano, tá? Mas, assim, é sempre importante também trazer isso um pouco para a realidade brasileira, né? Se você, por exemplo, você aqui de Cuiabá, se você vai para São Paulo estudar numa universidade particular de ponta, né? Essas universidades custam ali R$3.500, R$4.000 por mês, né? E aí, fora os custos de vida de aluguel, de alimentação, transporte, enfim, todos esses custos, quando você vai olhar ao longo de um ano, se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes os pais acabam gastando R$100 mil com o filho por ano, né? R$120 mil com o filho por ano, com rematrícula, né? Com tudo isso. E aí, se você transfere isso para o exterior, você consegue estudar numa universidade de ponta, com um investimento em pesquisa muito elevado. Para você ter ideia, eu acho que é legal a gente falar isso, das nossas 12 universidades que a gente tem nos Estados Unidos, muitas delas têm investimento público federal em pesquisa de cerca de $500 milhões, $400 milhões todo ano. Né? Então isso permite com que essas universidades tenham uma infraestrutura incrível, né? Então uma das nossas universidades tem para os alunos, para uso livre, 35 impressoras 3D. Nossa. Se a gente olhar, por exemplo, para as nossas universidades
quantas tem, né, uma impressora 3D? Algumas às vezes até tem uma, duas, e a gente sempre sabe, né, uma tá quebrada, né, sempre tem muito isso, infelizmente. Então, essa estrutura, esse acesso que os alunos têm é muito diferente lá do que aqui. Então, acho que isso é o custo-benefício, né, o que você recebe de volta, não tem como quantificar. E quanto à questão de mercado de trabalho, a pessoa ela vai estudar para lá, né, ela passa quanto tempo que é de universidade? Varia o tempo de curso? Legal, boa pergunta. A Into trabalha com graduações e mestrados, tá? Então, as graduações nos Estados Unidos duram 4 anos, no Reino Unido duram 3, só que tem um ano do Foundation que eu expliquei, então no fim também são 4 anos. Quando a gente pensa em mestrados, nos Estados Unidos, via de regra, eles duram entre 1 ano e meio e 2 anos. E no UK, no Reino Unido, eles duram 1 ano. Tá? Então, esse é o tempo. E quando a pessoa, então, ela se programa para isso, né? Ela vai, estuda, ela se forma. Ela consegue, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho lá e já ficar? Porque eu acho que muita gente também pensa nessa possibilidade, fugir, né? Fugir, falando... Existe essa possibilidade? Existe, muito legal. Na verdade, assim, nos Estados Unidos, principalmente, eles têm uma demanda muito alta de pessoas, de profissionais em 4 áreas específicas, que a gente chama de STEM, né? Que eles chamam de Sciences, Technology, Engineering, Mathematics. Em português, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, a partir dos anos 90, com, né, Wall Street, a mudança do paradigma econômico estadunidense, né, que vem a ser muito financeiro, de mercado financeiro, eles têm muitas pessoas, muitos americanos se formando em cursos relacionados a negócios. Então eles precisam, eles têm uma demanda alta de estudantes nessas áreas que eu citei. Então, para essas pessoas, se você faz algum curso de engenharia, algum curso na área de ciências, tecnologia ou matemática, depois que você se forma numa graduação 4 anos nos Estados Unidos, você recebe mais 3 anos para ficar lá só trabalhando na sua área, legalmente, full time, né? E quando eu falo de retorno de investimento, a gente pensa ali, como eu disse para você, em curso, acomodação, mais ou menos $35 mil o ano. Só que um aluno nessa área, ele começa ganhando, geralmente o salário mínimo inicial é entre $50 e $60 mil por ano. Né? Então, se a gente olha ali ao longo de 2, 3 anos, ele quase que consegue pagar todo o investimento que fez. Né? Claro. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante da gente falar. Né? Muitas vezes os nossos alunos aqui estudam ali 5 anos de engenharia para começar ganhando R$2.500, R$3.000. Então, eu acho que esse retorno de investimento é um ponto bastante importante. Interessante. A gente falou que ensino médio tem que ter boas notas, tal. Tem limitação de idade? Por exemplo, uma pessoa que já fez ensino médio há muito tempo, aí falando para os quarentões, né, que estão nos ouvindo, pode pleitear um desses cursos superiores ou não? Não é comum, mas pode, né? Aí as universidades americanas geralmente vão perguntar o que você fez nesse tempo, né? Por que você ficou tanto tempo fora ou longe, enfim, mas é possível. Às vezes a pessoa quer fazer uma virada profissional, quer estudar fazer uma outra universidade, claro. E aí... O que muitas pessoas fazem, na verdade, é fazer um mestrado, porque é até legal falar isso, porque a gente fala muito de pós-graduação no Brasil. Sim. E mestrado lá, eles têm qualquer curso que seja depois da graduação é considerado mestrado, tá? Então o mestrado ele não tem a conotação acadêmica, como a gente tem, né? Aqui você faz um mestrado se você quer lecionar. Sim. Lá não, tudo que é depois da graduação é mestrado. Então o que essas pessoas acabam muito fazendo, vamos supor, você trabalhou a sua vida inteira com financeiro, e aí você fala, não, mas eu quero muito fazer alguma coisa com marketing. Então, aí você faz um mestrado na área de que você quer, né, mudar, e aí sim você consegue, porque eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né, então você consegue com o mestrado, eu acho que mudar de área é mais interessante do que você voltar tudo de novo e fazer uma graduação, e sentar numa sala com meninos de 18, 19 anos, acho que não é tão interessante para um profissional. Que bacana. Bom, para quem agora quiser tirar mais dúvidas, acho que faltou alguma coisa que a gente não comentou na entrevista? Eu acho que não, eu acho que
Quem quiser acessar site, Quem quiser como é que saber pode mais. fazer? Aqui em Cuiabá vocês têm parceria também com... A gente tem parceria com diversas agências, não só em Cuiabá, mas como no Brasil inteiro, diversas agências de intercâmbio. Aqui em Cuiabá, a Experimento Intercâmbios também é um grande parceiro nosso. Então, se vocês quiserem saber mais, procurem essas agências de intercâmbio, principalmente que lidam ali mais com educação superior. Eu acho que é bem bacana saber isso. E também, se quiser olhar no nosso site, a gente tem um site que chama intostudy.com. Lá tem bastante informação, tá tudo em inglês, infelizmente. Mas se os pais quiserem conversar, procurem as agências de intercâmbio locais, vão bater um papo, conversar. Eu acho que é o melhor jeito de entender, porque para a educação superior, cada caso é um caso, né? A gente não é pacotão de turismo, né? Que a mesma coisa serve para todo mundo. A gente olha muito para cada caso. Né? Então, ótimo. É isso. Obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Bom, nós conversamos hoje com Heimberg Aprígio, representante da Into Universities, falando sobre como entrar em universidades nos Estados Unidos e Reino Unido. Então, se você conhece alguém que tem esse interesse, manda essa entrevista lá. Aproveite para curtir e compartilhar. Ela está disponível no nosso canal do YouTube e nos sites RDTV e RD News. Até a próxima.